tem alguma curiosidade ou gostaria de fazer uma pergunta sobre o método do movimento perfeito, ou se você tem uma dificuldade, um problema que você gostaria de aprender como solucionar dentro do método do movimento perfeito. Mande a sua pergunta para o nosso site www.movimentoperfeito.com.br no link perguntando para a Rosalia. Se a sua pergunta representar a maioria, nós iremos então debatê-la aqui no programa. A pergunta de hoje ela é muito interessante porque muitas pessoas passam por isso. Vamos então a esta pergunta. Rosalia, vim para Salvador com a certeza de que tudo iria mudar. Meus pensamentos positivos atrairiam tudo que eu quisesse. Mas as coisas não saíram como eu esperava. E a cada rasteira o desespero era terrível. Veja bem, né? A pessoa criou a primeira vibração, foi vibrante para Salvador. Né? A palavra vibração tem a ver com isso, vibrando. Quando chegou em Salvador, as coisas não saíram exatamente como ela pretendia. E o que aconteceu? Ela foi gradativamente se envolvendo com os problemas e perdendo a sua vibração, perdendo a sua intenção ao ir para Salvador, deixando de ser uma visionária e ficou uma realista, olhando demais a realidade. Você me diria, mas como assim? A pessoa vai negar a realidade? É muito sábio a pessoa proteger a sua visão, aquilo que quer, e dissolver a realidade, ou enfrentar a realidade, sem diminuir a qualidade do seu pensamento e do seu foco mental. É claro que isto exige prática, porque é muito mais fácil quando as coisas vão bem você se manter bem. E quando as coisas não vão exatamente bem, você tem que aprender a enfrentar o que eu chamo de contrastes, as experiências contrárias daquilo que você deseja experimentar. Você tem que aprender a dissolver essas experiências. Dissolvendo, elas não vão crescer. Sim, porque quanto mais você se envolve com uma experiência negativa, mais você se debilita. E o que acontece? Mais experiências do mesmo nível chegando até o desespero, até terminar totalmente com a sua vibração de estar indo morar em Salvador. Vamos continuar. Hoje estou tentando uma vaga maravilhosa que caiu de paraquedas na minha frente, que não posso deixar de escapar. Veja bem, as pessoas acreditam que as oportunidades caem de paraquedas, ou que os problemas caem de paraquedas. Nada cai de paraquedas na sua vida. Nada, absolutamente nada. Tudo coincide com quem você é energeticamente. Tudo coincide com a sua condição física, com a sua condição mental, com a sua condição emocional, com tudo que você carrega dentro de você. Nada cai de paraquedas na sua vida, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Elas são sinalizações de quem você é por dentro. Se você está nas condições físicas, nas condições mentais, produzindo emoções de qualidade, você vai viver experiências de mais qualidade, pessoas de mais qualidade, situações de mais qualidade. E quando aquelas pessoas ou situações contrárias ao que você desejaria viver, você ao invés de se envolver, você aprender a eliminar, dissolver, então você irá realmente ter controle da sua vida. E que não posso deixar escapar. Veja, ela diz que algo caiu de paraquedas e que ela não pode deixar escapar. Já está sendo negativa, já está com medo de que o bom vai embora. Já está produzindo a energia do medo. Que aquilo de bom que chegou na vida dela caiu do céu e que daqui a pouco pode ir embora. Olha que vulnerabilidade, quantas vezes nós temos a tendência de ter esse pensamento tão vulnerável e não acordarmos para a verdade. Nada cai de paraquedas na sua vida.
certo? Vamos continuar. Bom, repito frases em voz alta todos os dias. Mentalizo boas vibrações, escrevo e repito para fixar tudo que eu quero para mim. Minha dúvida é como vencer a ansiedade que me faz vacilar na fé de uma resolução positiva. Como vencer a impaciência que baixa a minha vibração e que destrói qualquer plano que eu faça? Por que eu fiquei tão nervosa na segunda entrevista e falei várias coisas que não devia? Além de esquecer muita coisa que poderia ter dito. Como vencer o medo de ser rejeitada, que me trava e que me deixa quase em crise de pânico? Claro, o pânico é resultado desse enquadramento mental enorme, desesperador, voltado para o medo. Ansiedade é medo, impaciência é medo, falar o que não deveria é medo, não falar o que deveria, tudo é um enquadramento do medo. Aí veja, a pessoa acredita que pensando, escrevendo, repetindo, decorando algo que ela fala, algo que ela faz, poderia solucionar 24 horas, vamos dizer que ela faça esses pensamentos aí positivos, escreva, repita, escreva, repita, escreva, repita, não sei quanto, 1 hora por dia ou mais. E 24 horas de enquadramento mental no medo, no que pode dar errado, na capacidade de ser rejeitada, das coisas não darem certo. Enfim, infelizmente, em função da maioria dos nossos condicionamentos mentais, todos nós temos a tendência de termos muito medo, como se o medo pudesse nos proteger de algo ruim, por isso temos medo. O que nós não entendemos é que no momento que lançamos esse medo, nós lançamos também essa informação para um órgão que, ao receber, registra na dor e começa a produzir uma química inadequada. Então, não vai ser com um pensamento, uma frase, como ela diz, mesmo que ela repita 10 horas, que vai contrabalançar todas essas emoções produzidas por um enquadramento no medo. Qual é a solução? Técnicas de controle mental, técnicas do método do movimento perfeito, que não é pensamento positivo. Não, são técnicas com estruturas linguísticas que vão produzir uma influência adequada no cérebro, com representações mentais criadas, com componentes sensoriais adequados, com produção de ondas cerebrais em estado alfa que produzem um relaxamento e produção de acetilcolina no cérebro. É nestas técnicas que eu acredito e é nessas técnicas que eu vejo as pessoas mudarem permanentemente. E não em escrevendo frases. Esses dias uma pessoa me disse assim, mas eu não acredito que eu vá para frente do espelho e diga eu sou maravilhosa e que isso vai se tornar minha realidade, olhando para mim como se eu acreditasse. Eu também não acredito. Eu também não acredito. Pelo contrário, é uma afronta a uma inteligência racional que isso possa acontecer. Não, existem outras formas de informar o cérebro adequadamente e que vão produzir um resultado no seu órgão cérebro, na sua forma de pensar, que são muito mais tecnológicos e diferentes do que isso. Então, essa pessoa, qualquer um de nós, precisa aprender a controlar, a dirigir com a ferramenta certa esse nosso grande potencial. E não está em mudar algo lá fora, está em mudar a minha condição mental, as informações que eu descarrego. Veja, as pessoas me perguntam, então tu vai ter que ficar horas controlando o teu pensamento? Não. Pelo contrário, você tem que aplicar as técnicas consistentemente, porque elas são uma suspensão temporária, enquanto você aplica, é uma suspensão temporária do seu medo, dos seus julgamentos limitantes e das suas dúvidas e ansiedade. Nesse momento você limpa o cérebro. As técnicas básicas do movimento perfeito, elas são 3. E você precisa de 25 minutos do seu dia. 15 minutos pela manhã e 10 minutos
à noite. Essas técnicas, 25 minutos consegue contrabalançar o resto do tempo, ou o resto do seu enquadramento mental. Mas você precisa aplicar. Então, são 25 minutos, mas 25 minutos de técnicas estudadas por mim por 24 anos, técnicas comprovadas por estudos da psiconeurociência e da psicologia comportamental, técnicas que eu comprovo diariamente no meu consultório, no espaço do Movimento Perfeito, com as mudanças das pessoas. E essas mudanças acontecem para aquelas que praticam consistentemente. Aquelas que só conhecem o método, não aplicam, vão ser positivas. Vão ter pensamentos positivos. Mas nem sempre esse pensamento ele é forte o suficiente para que você modifique condicionamentos passados enraizados. E esses condicionamentos tão negativos. Aprenda a usar as ferramentas certas.